Formada em Direito pela USP, mestra em Segurança Pública pela Universidade de Jean-Moulin, na França, eu recebo hoje no cartão de visita a delegada federal Tânia Prado. Diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, ela vai nos contar como surgiu sua paixão pela profissão e como é o dia a dia de uma mulher em um cargo que exige tanto respeito. Os desafios da profissão, corrupção e lava-jato também serão temas do programa de hoje. Para começar, eu quero saber, como diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, qual a importância e a função dessa associação? E bem-vinda ao cartão de visita, Tânia. Então, a nossa associação, ela representa cerca de 2.200 delegados de Polícia Federal da ativa e também os delegados aposentados, né? Então, a associação já completou agora recentemente 40 anos. E nós consideramos que a associação, ela, além de ter a importância, né, de confraternizar os colegas, de permitir também que eles tragam para nós os problemas, as dificuldades, nós também consideramos essa importância como um canal de comunicação entre o delegado e a sociedade também. Como nós temos regras muito rígidas, disciplinares, o código de ética é muito rígido, então o delegado, ele, até uma questão também de proteção da instituição, o delegado não pode expor tanto o pensamento dele, né? E aí a associação, ela se torna a voz diante de algumas situações aí que aparecem, né? E sobretudo agora que a Polícia Federal tem esse papel no combate à corrupção, ao crime organizado. Então, é que as pessoas veem com mais a força da associação, né? Nesses momentos difíceis. E você também vai debater no primeiro Simpósio Nacional contra a Corrupção. Um país onde a corrupção está tão presente, qual é o grau de necessidade dessa conferência para a sociedade? Conta pra gente, Tânia, por favor. Então, eu estou coordenando o primeiro simpósio de combate à corrupção aqui de São Paulo, da Associação dos Delegados, e nós tivemos duas edições dele, tanto em Salvador como em Manaus. E nós vimos o modelo, né, que os diretores fizeram lá e falamos que, poxa, São Paulo é um lugar perfeito para fazer isso. Nós temos tantos juristas, formadores de opinião, a imprensa também sempre presente aqui em São Paulo. Então, começamos a projetar isso mais ou menos agora no meio do ano. E vamos fazer o simpósio em novembro, na Faculdade de Rio Branco, que é ali vizinha, a Superintendência da Polícia Federal. E esse tema, combate à corrupção, ele está sempre latente, né? Claro. E assim, ele sempre tem relação com vários crimes. Muitas vezes a gente investiga ali uma questão de tráfico de drogas e descobre que tem um agente público, muitas vezes um policial, às vezes até um agente político envolvido. Então, sempre tem relação com algum outro crime pesado, né, com crime organizado. Então, nós vamos levar essa questão a debate. Nós teremos ali vários juristas de renome, o professor Guilherme Nucci, Luiz Flávio Gomes, o professor Ives Gandra, né, será homenageado ali. Temos também umas senhoras que apoiam a autonomia, né, e elas sempre levam essa bandeira às ruas. E foi todo um reconhecimento, né, do trabalho da Polícia Federal. O próprio professor Ives Gandra, várias vezes ele se posicionou defendendo a própria Polícia Judiciária como um todo. E vai ser muito bacana, né? Estamos mobilizando vários colegas e também entidades de classe, dos magistrados, do Ministério Público, a Advocacia da União também. Então vai ser muito legal esse evento. É uma dedicação, assim, mas vale a pena. Agora, Tânia, conta um pouquinho pra gente qual é o papel efetivo da Polícia Federal no combate ao crime organizado, por exemplo. Certo. A Polícia Federal hoje tem 120 mil inquéritos em andamento no país inteiro. E quantos delegados nós temos trabalhando nessa área? Na ativa, nós temos mais ou menos 1.600 delegados. Só que a metade tem algumas funções também que não são diretamente ligadas à investigação, porque as atribuições da Polícia Federal são várias. E desse efetivo, então, você imagina só, cada delegado, em média, com 200 inquéritos, ou às vezes até mais, como acontece em São Paulo. São investigações as mais variadas, algumas mais importantes que têm relação com crime organizado e algumas de menor complexidade, mas que também tem que ser feita essa investigação. Certo. Então, o crime de corrupção, muitas vezes, deveria ser tratado como uma prioridade. Mas qual que é a dificuldade? Com um efetivo menor,
Então, as equipes, né? Nem todo delegado possui uma equipe para fazer essa investigação. Então, ele tem que tentar administrar o trabalho da maneira possível. E lembrando sempre que, às vezes, um delegado ele está lotado numa área de combate a crimes previdenciários, mas ele também auxilia nas buscas das operações como Lava Jato, os Zelotes, Acrônimo, das outras operações de diversas matérias. Quer dizer, ele tem várias atribuições. Tem. Então, se desdobra. Então, aquele delegado que deveria apenas presidir e coordenar aquela investigação que ele tem, aquelas investigações que ele tem a cargo dele, ele também tem que se deslocar, às vezes, até para outros estados para ajudar os outros colegas. Isso vem sendo levado, né? E, assim, acredito eu que isso está chegando num ponto já de um limite já, porque se nós temos uma demanda tão grande e o combate à corrupção tem que ser uma prioridade, mas também sem descuidar dos outros crimes, porque se nós temos ali muita pornografia infantil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, temos o tráfico de drogas, como é que você consegue administrar tão pouca gente cuidando de tantas tarefas? As novas tecnologias, claro, contribuem para isso, não? Exatamente. Os crimes cibernéticos, então, em questão de segundos, os valores são expropriados ali da Caixa Econômica, desviados, né, da Caixa Econômica Federal, por exemplo, e há uma dificuldade também em conseguir concentrar nessas investigações. Enfim, são vários casos importantíssimos e nós percebemos, assim, que por enquanto a gente sente que está funcionando no limite a Polícia Federal, tudo bem. Mas como é que vai ser a Polícia Federal do futuro? Porque ali é que a gente está percebendo que a coisa não está andando bem. Por quê? Porque nós temos pouca gente para fazer um volume que está aumentando. Pelo que você falou, sim, seria necessário mais concurso, por exemplo? Teria que ter mais concurso. E esses concursos, às vezes, parece assim, que é uma questão corporativista, mas não é. Não. São vários cargos que estão fazendo falta ali. Até mesmo os administrativos, nós não temos administrativos para darem apoio ali para aqueles policiais que estão fazendo o seu trabalho, a sua finalidade principal. Então, quando você começa a entrar num ponto que você tem que colocar uma pessoa para uma outra função que não é a dela e vai desviando o tempo todo, chega uma hora que até o ser humano policial, chega uma hora que ele também não suporta aquilo. Imagina toda semana você ter que ir a 1, 2 operações de madrugada e como que fica o seu lado pessoal, a sua família, né? Então, isso é uma questão também relacionada, lógico, ao desgaste natural da profissão. Isso faz parte. Quando a gente entra nessa profissão, a gente faz um juramento de que vai assumir essa responsabilidade. Porém, até que ponto é possível continuar conduzindo o trabalho da Polícia Federal dessa forma? Sem gente, sempre uma certa improvisação, uma adaptação ali que não é boa. Você chegou a falar nessa questão de vida pessoal. E como é que fica a mulher nisso, Tânia? Você é mulher, casou há pouco tempo. Foi, recentemente. Né? Como é que você pode projetar a sua família, pensar em filhos, com uma profissão tão desgastante? E como você vê a mulher na polícia hoje? Então, nós temos... Quase todo ano a gente faz um encontro das delegadas de Polícia Federal. E nessas discussões nossas, nós vemos que um tema ele é sempre recorrente. Nós, embora tenhamos apenas 15% de mulheres dentro da Polícia Federal, nos cargos policiais, poucas delas estão nas funções de comando. Nós não temos nenhuma diretora. Né? Temos, eu acho que, se não me engano, 5 cargos de diretoria. Não temos nenhuma diretora. Nós temos agora, recentemente, 1, 2 superintendentes, se eu não me engano. E nós temos 27 superintendências. Será que não era o momento de termos mais mulheres exercendo essa função? Essa revista que você trouxe para a gente, inclusive? Sim, então, essa delegada, a delegada Érica Marena, a delegada que nós chamamos carinhosamente de mãe da Operação Lava Jato, porque ela era lotada lá em Curitiba quando a Operação Lava Jato começou, e junto com o Dr. Márcio Anselmo, né, que é o pai da operação também, que isso é retratado naquele filme, né, Polícia Federal, a Lei é para Todos, a delegada Érica, ela foi a mais votada numa lista tríplice que nós fizemos pela Associação dos Delegados. Foram 1.338 votantes e ela teve mais de 1.000 votos ali para figurar dessa lista tríplice junto com mais 2 delegados também. Então, é um sinal de que os delegados aceitam, sim, e até desejam que uma mulher competente, com esse perfil investigativo, com um conhecimento profundo de crimes financeiros e combate ao crime organizado, há um desejo de que uma pessoa capacitada com esse nível técnico, né, futuramente assuma o comando. Mas você falou, os delegados aceitam. Por quê? Você sente preconceito? Quem é que não aceita?
o comando das mulheres, no caso da polícia? O que acontece é que, assim, são funções de confiança. Então, eu não consigo precisar o motivo pelo qual, estatisticamente, né, não há uma proporção realmente de 15% de mulheres nessas funções de comando. E antes, né, as colegas mais antigas relatam que havia mais, né, que tinha uma época que tinha a diretora da academia de polícia, era uma delegada, né, várias outras diretorias tinham as delegadas superintendentes, até adidos também no exterior. Então, houve uma redução, e isso é um pleito, né? E num dos debates, nós chegamos à conclusão que talvez tenha a ver com a falta de critérios objetivos, que isso poderia ser melhorado realmente. Talvez uma pontuação pela experiência da autoridade policial ali, né? O delegado ou a delegada, e aquilo permitisse que essa autoridade fosse assumisse... escolhida. Exatamente. E mesmo no cargo dos agentes, né? Existe a função ali, muitas vezes, de chefe dos núcleos de operações, por exemplo, a maioria ali, muito mais do que 85%, é composta por homens. Então, assim, alguns alegam que as mulheres têm também a sua necessidade de ter um tempo ali para cuidar dos filhos e tal, mas isso não interfere na carreira, porque ali todos os dias a mulher vai estar trabalhando também, né? E recentemente tivemos também uma questão que uniu muito as mulheres, que foi a proposta da reforma da Previdência, porque ali naquela proposta eles nivelaram a idade das mulheres policiais junto com os homens, sendo que hoje há uma diferenciação, né, de 5 anos. E já nas outras carreiras, como professores, os outros cargos, outras funções de funcionário público ou empregados, né, da iniciativa privada, há uma diferenciação entre homens e mulheres. E na polícia eles tiraram e colocaram igual. E era uma conquista nossa recente, de 2013, 2014. Então, nós nos unimos, ali foi um movimento muito bonito, nós falamos com o diretor, daí ele nos ouviu, aí ele entendeu realmente a nossa questão, né? E você sente essa colocação como a mulher que precisa cuidar da família, dos filhos, a mulher que precisa estar presente em certos momentos das crianças, enfim, você sente essa afirmação como machismo? Ou você acha comum? Como é a sua visão em relação a isso? Eu vejo que talvez, assim, eu acho que não é uma coisa deliberada que eles digam, nós vamos colocar mulheres de escanteio. Eu acredito que, assim, a gente tem essa percepção, mas há uma falta de empenho, eu diria isso, né? Para que as mulheres realmente fossem colocadas nessas funções. Nós temos várias mulheres nas atividades de corregedoria, que são justamente aquelas que vão... não vou dizer fiscalizar, mas vão trabalhar nas apurações disciplinares de outros colegas ou até mesmo para fazer a inspeção anual que tem que fazer em todas as delegacias. Importantes também, Nós né? temos delegadas fazendo essa função, mas é mais na execução. No comando já não temos tantas mulheres pelo país, né? Comandando mesmo atividades operacionais como repressão a entorpecentes, não é comum que sejam nomeadas mulheres. E temos várias colegas assim qualificadas e preparadas para essas tarefas. Ser delegado é uma profissão de muito risco. Eu quero saber como é que você se preparou para isso, Tânia. Como foi esse aprendizado e também sair um pouquinho daquele lado familiar, né, de projetos e tudo mais, para realmente entrar na polícia? Então, foi interessante, né? O que aconteceu? Eu me formei no ano 2000. Naquela época, não se falava do cargo de delegado de Polícia Federal. A gente sabia que existia o cargo de delegado de polícia nos estados. E aí, eu tinha acabado de me formar, eu estava estudando, tinha intenção, né, de prestar alguns concursos ali que eu tinha em vista. Eu era bem novinha naquela época ali, já tinha bastante tempo. E aí, um belo dia, abriu o edital do concurso de delegado de Polícia Federal. Aí eu olhei e falei assim, nossa... nem conhecia, né, direito essa carreira e tal, aí vi ali as peculiaridades ali do cargo, as atribuições, e vi que mexia com bem aquilo que eu tinha vontade de trabalhar, que era com investigação contra o crime organizado e contra a corrupção, que ali naquela época já tinha umas notícias pipocando sobre esse assunto, e a nossa geração realmente se sente atiçada com esse tema, né? Então, quando eu vi aquele edital do concurso e tal, conversei com outros colegas e aí o pessoal muitas vezes falava assim, nossa, mas com essa prova física aqui eu não vou conseguir passar. Como foi essa prova física? Ela é muito exigente, porque até hoje tem, né? Ficou até mais difícil. Tem que ser um bom corredor, tem que correr por 12 minutos. Para mulheres, se eu não me engano, tinha que fazer 2 quilômetros em 12 minutos. Aí depois disso tinha que fazer a barra, saltar também uma distância na areia, assim, eu não me lembro exatamente a medida, mas era uma bela distância. Como foi a sua performance, Tânia? Conta pra gente aqui. Então,
Então, aí exatamente foi o desafio, porque eu não era muito boa de corrida, assim, eu fazia ginástica e tal, mas corrida é Você muito fez um treinamento para... Fiz, um professor ali excelente, sabe, ele especialista em fisiologia do exercício, ele sabia direitinho o que eu tinha que fazer para em tão pouco tempo, ali, acho que eu tinha 2 ou 3 meses, acho que 2 meses. Só isso, para se preparar? E aí eu consegui fazer ainda com folga de 1 minuto a corrida. Que bom! Muito bacana. Parabéns! Foi um desafio tanto. Vamos para um rápido intervalo agora e já voltamos com a delegada federal, doutora Tânia Prado. Mas antes eu quero dar uma olhadinha nos vídeos que vocês mandam para a gente via WhatsApp. Esse número que aparece aí na sua tela, tá? Eu quero lembrar que o cartão de visita tem apoio da Dentifix Implantes, Portal R7 e Record Internacional. Até já! Nós do LID também estamos ligados no cartão de visita. Eu sou Maria Augusta, médica. Eu gostaria de mandar um abraço para a equipe do cartão de visitas. Eu sou Tiago Zagato, poeta e historiador. Eu gostaria de mandar um abraço para o cartão de visita e convidar todo mundo para conhecer São Cristóvão, em Sergipe, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Aí, galera, nós somos o Pedra Letícia e a gente também está ligado aí no cartão de visita. O cartão de visita de hoje está de volta e eu converso com a delegada da Polícia Federal, Tânia Prado. Ela que é diretora regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, é um exemplo de que mulher não tem nada de sexo frágil. Ela já contou as histórias pra gente. Voltando a falar um pouquinho sobre corrupção, eu quero saber qual é a sua opinião sobre a Lava Jato. Conta um pouquinho pra gente. Certo. A Operação Lava Jato, ela começou lá no Paraná, né? E é interessante que também no filme, né, e no livro também, eles explicam vários detalhes que a gente já ouvia falar pelos próprios colegas. Então, era um caso pequeno, que até são questões que às vezes a gente viu acontecer em São Paulo, né? Há pessoas que fazem remessas de valores para o exterior, os doleiros, né? A figura do doleiro. E muitas vezes a gente não conseguia avançar mais e saber para quem eles estavam remetendo, porque eles não queriam colaborar, não queriam falar quem estava por trás daquele dinheiro, aquele volume grande que era mandado para fora. Pelo jeito, você acha que foi retratado muito bem no filme, né? Foi bem retratado. Eles mostraram bem, claro, há uma certa licença poética para algumas coisinhas, né? Porque não é documentário, né? Algumas pessoas reclamaram lá, mas é um ponto de vista, né? Então, o que aconteceu? Ali tínhamos um terreno muito fértil para a operação florescer da maneira como aconteceu. Porque, embora tivéssemos uma equipe pequena tal, mas tínhamos uma boa interação entre o tripé, né? Do Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, aquele caso ele foi tomando um rumo maior no contexto da Lei de Combate ao Crime Organizado, que ela é de 2013. E essa lei, às vezes as pessoas esquecem como que ela foi aprovada. O que é que aconteceu? Em 2013, no meio do ano, aconteceram aqueles movimentos das pessoas que estavam indignadas com o aumento de preço de ônibus, com o aumento de tudo, com a falta de consciência também dos representantes do povo. Então, aquela indignação encheu as ruas por vários dias, várias semanas. Isso foi marcante. Foi. E até que os próprios parlamentares resolveram ali desengavetar projetos de lei que mexessem com o crime organizado. E naquele momento, o clamor público era muito grande. E se eles não fizessem aquilo, as pessoas iam continuar protestando, estavam indignadas. Então, naquele momento, eles aceleraram alguns projetos e um deles foi esse do combate ao crime organizado. E ali vem os instrumentos de investigação. A infiltração, que ainda está um pouco incipiente ainda na aplicação dela, porque tem algumas dificuldades para regulamentar isso, mas principalmente a colaboração premiada. Alguns criticam, porque falam que às vezes tem que ser questionado ali se a pessoa está delatando corretamente, mas a própria lei, ela tem mecanismos para isso, porque a delação, a colaboração, ela é um meio de prova, ela não é uma prova por si só. Eu conversei, inclusive, com o juiz americano, que falou sobre a delação premiada, e ele falou que nos Estados Unidos acontece o mesmo, né? Que é importante. Ele falou que é realmente um passo para que seja solucionado o crime. Então, a importância da delação, como vocês falam também,
Delação premiada é colaboração premiada, né? Porque o sujeito ele tem que admitir a responsabilidade dele, ele tem que dizer o que é que ele fez dentro daquela organização criminosa. Não adianta que nem alguns estão tentando fazer assim, de só apontar para os outros e dizer, não, eu sou inocente, eu não fiz nada. Sim. Não, a premissa é que ele reconheça o seu papel ali dentro e ele diga o que é que os mandantes ou os seus outros colegas ali no crime praticaram, ou ele pode ajudar a recuperar algum valor que foi extraviado, desviado por esses criminosos, ou até mesmo ajudar a encontrar alguém que foi sequestrado. Tânia, me fale um pouquinho desses livros que você trouxe hoje pra gente. De que se tratam? Esses 2 livros são de uma coletânea, né, da doutrina do delegado de polícia, desenvolvida por 2 colegas, um do Rio de Janeiro, outro aqui de São Paulo, e eu trouxe aqui o livro sobre a colaboração premiada, que está repercutindo nos tribunais, aí já foi citada em decisões judiciais do Supremo, do STJ, e escrito pelo delegado Márcio Anselmo e prefaciado pelo juiz Sérgio Moro. Então, esse livro é muito bacana, ele está à disposição dos estudantes que quiserem procurar a associação, tem na lojinha nossa. E também o livro sobre a pedofilia, que até a área que eu trabalho, né, o combate tanto à pornografia infantil como os crimes relacionados ao abuso de crianças e adolescentes. E esse livro ele tem vários artigos, né, de delegados e de outros operadores do direito, e é um livro também que fez bastante sucesso, eu recomendo a leitura. E obrigada pelo presente, vou apreciar com certeza. Obrigada. Quais as principais diferenças entre a Tânia na delegacia e a Tânia em casa? Conta um pouquinho desse diferencial pra gente, como é que é a sua vida, o que você faz para relaxar, porque você tem realmente um trabalho muito tenso. Como é a Tânia em casa também? Essa pergunta é muito boa, né? Meu esposo, ele é agente de Polícia Federal. Então, inevitavelmente, em casa... Não tem jeito, né? O assunto às vezes vem. Ou às vezes ele até briga comigo, que eu coloco lá num programa que passa... Qualquer programa que passe notícias, né, das operações. Aí ele fala, pô, mas você tá vendo? Aí, de repente, ele tá lá assistindo. Nossa, que caso interessante. Então, ele também gosta, né? Concordou, né? É verdade. Mas eu sempre procuro também me desligar, né? Fazer umas outras atividades aí também. Tento ser mais mulherzinha, assim, de ver as coisinhas boas, legais que tem que... assim, do lado ser feminino. Mais mulherzinha, fazer o quê, por exemplo? Porque, né? Embelezar? Também. Se produzir um pouco mais para conquistar o maridão? Relaxar um pouco. Conquistar todos os dias, né? Porque conquistar você já conquistou, casaram há pouco tempo. É importante mesmo, porque às vezes a gente naquele ambiente, né, que tem muito mais homens que mulheres e o trabalho te obriga a ser um pouco mais séria ali, né, do que você seria normalmente em sociedade, tá? Então, porque você lida ali com investigados, testemunhas, então você não pode ser muito espontânea ali, né? Você tem que criar uma certa barreira. E a família, onde entra nisso? A pai, família, mãe? A família a mãe te acompanha sempre, pelo que eu vejo. Ela acompanha, sim. Ela está aqui hoje, inclusive. Ela está aí, tudo. E assim, acaba que eu tento lidar com essa dificuldade do tempo, né? O tempo é uma coisa impressionante. Quando a gente é novo, a gente nem percebe, Nem percebe passar, né? Não sente pressa de nada. E já quando a gente atinge um certo grau de responsabilidade, com tantas coisas para fazer, às vezes passa num piscar de olhos, a gente não né? percebe quando vê, nossa, o filho do fulano já está com 10 anos de idade. Daí eu, puxa, eu não tenho filhos ainda, não sei o que é isso. Então, é um lado que realmente, né, a gente conversa com outros colegas também, a gente vê isso, né? Que é importante também você deixar de lado aquele trabalho e se concentrar na sua vida Ter pessoal. filhos é, com certeza, algo que emociona qualquer mulher. Agora, o que mais te emociona? Eu sei que você ainda não tem filhos, mas o que te emociona, o que te toca o coração? Quando você para pensar, quando você relaxa, o que é? Então, tem muita coisa assim que a gente gosta de ficar refletindo, né, também. Um exemplo, esse atentado recente que aconteceu lá em Los Angeles é uma coisa que não tem como não tocar. Não. E eu vi aquilo, eu me lembrei muito, assim, do que aconteceu naquela boate Kiss, né? Tem coisas que podem ser evitadas. Já nesse atentado, né, se houvesse realmente uma visão diferente sobre o controle de armas, não banalizar isso de vender arma para qualquer pessoa. Né? Eu sei que há quem defenda que o cidadão possa se defender, claro, mas aquilo ali também, como que alguém pode adquirir tantas armas, né? Então, aquilo me tocou muito assim pelo lado humano, como que alguém tem coragem de fazer isso com os outros, da covardia, como foi feito aquilo, e depois ali morre, se mata e tal, e sem explicação para o que aconteceu, e sabendo que, claro, vai dar um conflito ideológico ali de um lado e de outro, de quem defende a liberação de armas, de quem é contra e etc. E aquele problema vai acontecer mais vezes. Então, isso é uma coisa que não tem como não tocar, né? Você chorou?
eu fiquei assim com os olhos cheios d'água na hora que mostraram aquele momento ali das pessoas que estavam filmando e principalmente aquela mira laser assim, passando, varrendo. Aquilo é uma coisa horrível, porque a gente tem uma formação sólida ali, familiar, e ao mesmo tempo na faculdade, né? A gente estuda muito ali direitos humanos e tal, e fala assim, nossa, e o direito dessas pessoas ali. E não são só 500 pessoas, né? E as famílias dessas pessoas. Exatamente. Isso atinge um número de pessoas muito grande, né? E o terror que aquilo passa para outras pessoas. Nossa. E quando você vai a um show, você fala assim, nossa, e se aconteceu alguma coisa aqui? O policial já tem essa questão de sempre pensar, se acontecer algo, para onde que eu corro aqui para me proteger e para poder eventualmente agir, fazer alguma coisa, né? Eu quero saber agora, infelizmente, nosso papo chegou ao fim, né? Passou tão rápido, como você falou, no piscar de olhos, né? Foi. Para quem você entrega o seu cartão de visita, Tânia? Olha, meu cartão de visita eu entrego para minha família, porque primeiro que é a base de tudo ali da sociedade. Pode falar os nomes a família. deles. Meu pai, Fernando Sérgio, minha mãe, Ana Maria, minha irmã, Paula, professora, e está grávida e vai me dar uma sobrinha. E também ao Silvio, meu esposo, porque eles são aqueles que estão mais próximos e que eu, às vezes, não tenho tanto tempo para me dedicar a eles, né? Como eu gostaria, mas eu prometo que eu vou me esforçar mais para ter mais tempo também para vocês. E um cartão de visita e um abração, um beijão para vocês. Record News, informação para você crescer.